Oi, gente, meu nome é Luana Prado e esse é meu diário de gravidez. Oi, gente, meu nome é Luana Prado e esse é mais um vídeo sobre o meu diário de gravidez, tá? Esse é o segundo vídeo e hoje eu vou estar falando pra vocês o que aconteceu nesse meu primeiro trimestre. Agora eu já estou de 6 meses, já estou quase completando 7 meses, mas eu vou falar pra vocês como que foi do primeiro mês ao terceiro mês, tá bom? E você que não é inscrito, se inscreva, porque vai vir mais vídeos. Eu vou fazer um tour pelo meu corpo, mostrando a diferença que a gravidez trouxe pra mim até agora, tá bom? No meu corpo. E também eu vou fazer do enxoval dela, tem muita coisa legal, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar contando pra vocês depois que eu descobri quais foram os sintomas e tudo mais. Depois que eu descobri a gravidez, que eu tô contando pra vocês no primeiro vídeo, eu não senti nada de diferente. A única coisa foi que eu comecei a ter muito, mas muito sono mesmo, tá? Então, eu lembro que no começo eu ainda tava trabalhando, eu chegava do serviço, já deitava e eu dormia muito, muito mesmo. Eu dormia muito, tipo, eu chegava 8 horas da noite, já dormia e só ia acordar no outro dia. Eu dormia muito e o tempo todo. Assim que eu fui afastada do serviço, porque demorou tipo cerca de 15 dias, eu dormia muito mais ainda. Eu acordava 11 horas, 10 horas, 11 horas, comia, voltava a dormir a tarde inteira, acordava à noite, comia, voltava a dormir de novo. Eu não tinha disposição pra nada, sabe o que é nada? Nada, nada. Eu chorava por não ter disposição de fazer as coisas. Eu pegava a vassoura pra varrer a casa, varria um cômodo e começava a chorar porque eu não conseguia finalizar. Então um dos sintomas foi sono, o segundo foi indisposição, não tinha força pra nada, nada mesmo. Eu ficava agoniada por eu não ter força pra fazer minhas coisas, é uma coisa inexplicável, inexplicável. Eu não tinha ânimo, nem força, nem vontade, tá bom? Vamos lá, terceira coisa é que eu tive um leve enjoo do meu esposo. Tadinho. Era um sonho dele, meu, só que eu peguei um enjoo dele, eu não aguentava ouvir a voz dele, eu não suportava sentir o cheiro dele, eu não queria ver ele do meu lado, não queria. Eu pedia pra ele, por favor, pra ele sair de perto de mim, porque eu enjoei dele. Então, sim, gente, existem mulheres que enjoam dos seus parceiros. Ou de uma outra pessoa, não sei. Mas na minha gravidez foi só dele. E eu sempre achava que as mulheres que engravidavam era besteira, enjoar de alguém. Só que eu passei isso na minha pele e eu sei que é algo que não tem explicação. Porque, tipo assim, eu não queria enjoar dele, porque ele tava me ajudando muito, só que eu não conseguia ouvir a voz dele nem nada, tá? Então eu orei muito ao Papai do Céu pra poder tirar isso do meu coração, da minha cabeça, pra gente aproveitar junto esse momento tão especial e depois dos 3 meses passou, tá bom? Vamos lá, o que mais que eu senti? Emocional, que eu chorava muito e ainda choro. E eu achei que eu tava ficando doida, porque eu chorava muito, muito mesmo. Eu chorava muito. Tipo, tudo que eu sentia era motivo pra me chorar, tá? E uma das coisas que eu passei também nesse primeiro trimestre foi muito medo. Eu tinha muito medo de perder o bebê, porque a maioria do pessoal que eu conhecia que era a primeira gestação tinham perdido o bebê. Eu sei que isso é algo que muitas mulheres passam, guerreiras, né? Só que eu tinha muito esse medo, tá? Então eu coloquei aqui no título sangramento, porque eu tive um sangramento. Com 7 semanas de gestação, que já tava ali no comecinho do segundo mês, eu tive um pequeno sangramento. Fui fazer xixi normal, quando me limpei, vi um sangue no papel. Gente, eu chorei horrores, eu chorava muito. Pra mim, eu já tava perdendo o bebê. Fui pro hospital, tudo, pronto-socorro. Me examinaram, o colo do útero estava fechadinho. O médico falou aparentemente não tinha índice de estar tendo um aborto, que às vezes é espontâneo, né? Não tinha índice, eu não estava com dor nem nada do tipo. Eu nunca senti cólica, nada disso.
E aí ele me passou a ultrassom, que foi a primeira que eu fiz com 8 semanas. Depois de uma semana eu fiz essa primeira ultrassom, tá? E o bebezinho tava lá, tudo intacto, tudo bonitinho, graças a Deus. Não tinha deslocamento, não tinha nada. Foi apenas um sangramento. Não foi a anidação, porque a anidação ela acontece no início, né? Bem no comecinho. Foi, eu não sei explicar, eles não souberam me explicar, mas porque o nosso útero ele vai crescendo, o bebê tava se implantando, o embrião tava se implantando no meu útero ainda direitinho, então muita coisa pode acontecer, tá? Então eu tive esse pequeno sangramento, tem algumas mulheres que tem e que não é nada, tá bom? Então eu tô fazendo o meu pré-natal pelo SUS e estou amando, tá? Eu não tenho nada que reclamar, gente, a minha médica... Ela é muito maravilhosa, ela passa muitos exames pra mim, ela me atende nos dias que não é de consulta minha, mesmo assim ela me atende. Então ela é um anjinho que Deus enviou na minha vida. Nesse primeiro trimestre eu fiz 3 ultrassons, tá? O primeiro foi feito com 8 semanas, deixa eu achar aqui pra vocês. O Lucas, ele vai pôr uma imagem aqui, se der, tá bom? Pra vocês verem. Olha como era pequenininho. Tá vendo? Muito titiquinha, a Manu. Foi feito com 8 semanas, que foi por causa desse sangramento que eu tive, tá bom? Então, você que tá grávida, eu aconselho fazer com 7 a 8 semanas, que você já vai ver seu embriãozinho e você vai ouvir o coração. Às vezes, antes disso, não dá pra ver, ou ouvir o coração. Depois, eu fiz outra com 12 semanas, que se chama a translucência nucal, tá bom? Que já tava assim. Olha, gente, já tava bem mais formadinha, tá? Em alguns hospitais, clínicas, dependendo do médico, ele até consegue ver, dar um palpite do sexo com 12 semanas, mas no meu caso não deu, tá bom? E o terceiro ultrassom que eu fiz quando eu estava com 16 semanas, que foi pra mim saber o sexo do bebê. Que 16 semanas são 4 meses. Não sei se vai dar pra ver, porque eu fiz um outro lugar. E nesse lugar que eu fiz, o aparelho não era tão bom. Mas aqui dá pra ver que ela tá de costa, com a mãozinha no rosto. Como sempre, ela fica com a mãozinha na cabeça. Então, eu descobri o sexo do bebê com 4 meses. No terceiro ultrassom de 16 semanas, tá bom? Depois eu confirmei com 20 semanas, que são 5 meses. Mas resumindo, o primeiro trimestre foi isso. Não senti nada de diferente, a não ser a moleza mesmo que dá. Não tive enjoo de alimento nenhum, graças a Deus. Vomitei apenas uma única vez, que foi porque eu tava comendo um arroz, feijão, uma comida bem básica. Eu não sei se era linguiça, não lembro a mistura. E quando eu coloquei na boca, que eu senti a gordura, não sei se é o óleo. Gente, eu enjoei do óleo da fritura. Na hora que bateu assim, voltou. Mas foi uma única vez, eu consigo comer agora normal, tá bom? Nunca enjoei de comida nenhuma, comia de tudo. E com, acho que no finalzinho do segundo mês, eu comecei a ter enxaqueca, tá? Então, dos 3 meses, essas foram as únicas coisas que eu senti. Eu tinha muita enxaqueca. Era muita dor de cabeça, muita mesmo, assim, tudo. Eu não conseguia ficar com a luz ligada, eu não conseguia ouvir barulho de nada. Eu tinha que ficar dentro do quarto, com tudo apagado. E aquela vontade de vomitar, tá bom? E aí, do segundo mês, que eu comecei a ter essa enxaqueca, eu sentia muita fome. Muita fome, tipo, eu acordava 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, porque eu tava com muita fome. Aí eu tinha que comer alguma coisa pra bater no estômago, encher um pouquinho, enganar, dormir, aí depois eu acordava de novo pra comer. Então eu comi muito, gente, muito mesmo. No próximo vídeo eu vou falar quanto que eu engordei pra vocês, porque foi assim, eu engordei muito. Mas pra vocês saberem, mais ou menos, tá bom? O primeiro trimestre basicamente foi assim, tá bom? O bebezinho, ele não vai engordar assim no primeiro trimestre, ele só vai começar a se formar bonitinho, vai formar tudo as coisinhas. Vocês vão ver, gente, no ultrassom,
com 12 semanas, você vai ver que é da translucência nucal, tudo bonitinho, formadinho. Eu acho tão lindo. É uma dádiva de Deus. Só Deus mesmo pra fazer assim. Tá bom? Então, o primeiro trimestre foi assim, gente, que aconteceu na minha vida. Contem aqui nos comentários como que foi o primeiro trimestre de vocês, o que vocês mais sentiram, qual foi o sintoma que mais arrasou vocês. Tem mulher que não sente nada, graças a Deus. Tem mulher que sentiu sintomas leves. Eu considero que foram sintomas leves, tirando a moleza e o cansaço que era muito grande, que eu não conseguia limpar a minha casa. Mas se você tiver uma pessoa do seu lado, um companheiro, uma mãe, uma tia, alguém que te ajude, você vai conseguir sair dessa e vai passar o comecinho muito bem, tá bom? Então foi isso, gente. Um beijo, se inscreve, dá um curte e fica por aqui porque vai ter muito mais vídeo, tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos.